Olá, nesse vídeo eu quero falar com você rapidinho sobre o efeito do viés, do bias, no seu processo de raciocínio lógico para chegar a algum tipo de conclusão. Beleza? E por que eu quero falar sobre isso com você? Porque talvez o mesmo efeito, talvez com bastante chance de ser verdade, o mesmo efeito aconteça com você na hora que você, por exemplo, vai enfrentar um problema em produção em relação ao software que você faz parte da equipe que mantém. Então imagina que deu um problema, chegou um report para você de um crash que aconteceu, que está afetando os clientes, tem um nível de criticidade ali, né, que de alguma maneira é importante e você precisa sentar para resolver esse problema. Como que o seu algum tipo de viés ou N vieses que você tem influencia na sua capacidade, por exemplo, de gerar boas hipóteses, de você não buscar hipótese que não faz sentido e vai fazer você perder tempo, se estressar mais e demorar mais, obviamente, de resolver. E por aí vai. Eu trouxe esse vídeo que eu estava lendo um pedacinho de um livro que chama Cognitive Illusions e eu achei esse pedacinho muito curioso. Eu caí no grupo ali que de alguma maneira entendeu a parada errada e eu quero compartilhar isso com você. Antes de entrar no detalhe do conteúdo especificamente, deixa eu só me apresentar rapidinho. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Anish e Rafael Ponte eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal, o Dev Mais Eficiente, e também pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente, que você encontra o link para conhecer mais aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos aqui para o conteúdo. Deixa eu já posicionar aqui, né, no texto que eu quero compartilhar com você. Então, eu tô aqui no books.google, né? Eu caí aqui nesse trecho aqui do livro, chama Cognitive Illusions, a Handbook on Fallacies and Biases in Thinking, e coisa, e tem um restinho aqui do nome, né, e tal. E ele traz aqui, no capítulo 7, ele fala aqui, né, que o bias no raciocínio dedutivo, né, deductive reasoning, aqui, então ele fala aqui que o raciocínio dedutivo envolve chegar em conclusões que necessariamente vêm, né, de algum tipo de informação que foi dada para você aqui. E aí aqui ele tem uma historinha sobre Jane que está em Britain, sei lá como pronuncia e tal. Mas ele tem aqui essas duas afirmações, né? Se Jane está em Hastings, então Sam está em Brighton. Nem Jane, nem Sam. Perdão. Ou Jane está em Hastings, or Sam, né? Ou Sam está em Brighton. Mas não ambos aqui, né? Então, e aqui embaixo ele dá aqui baseado nessa informação aqui, você tem aqui essas três opções. Jane está em Hastings, Jane não está em Hastings, é impossível dizer se Jane está ou não está em Hastings. Aí eu olhei e fiz o meu processo de raciocínio aqui, né? Você tenta fazer o seu aí também, mas é difícil você fazer sem ser influenciado por mim, por exemplo, nesse vídeo aqui, né? Então eu falei, beleza, né? Então se Jane tá em Hastings, Sam tá em Brighton, ok. Ou Jane tá em Hastings ou Sam tá em Brighton, mas não ambos ao mesmo tempo. Então, Jane tá em Hastings, eu falei, poxa, não é possível dizer, né? Só diz aqui que se ela tá aqui, outra pessoa tá lá, e ou ela tá aqui ou a outra pessoa tá no outro lugar. Então, aí, Jane não está em Hastings, meu cérebro ignorou, e tinha aqui, né? É impossível dizer se Jane tá ou não tá em Hastings. Aí eu marquei o C. Se você não marcou o C, desculpa, porque eu não consegui acompanhar a sua linha de raciocínio. Aí eu de manhã peguei esse textinho, né, e mandei para duas pessoas diferentes. Uma me acompanhou no C e a outra não me acompanhou no C, né? Respondeu uma outra letra aí. E aí, quando eu mandei para ela, ela falou assim, e você não respondeu essa? Aí eu falei, poxa, eu não respondi não, velho. Aí essa pessoa me disse, né? No caso dessa pessoa foi Maurício Anish. Não, eu fazia muito problema de lógica. Quando eu era mais novo, né? Fazia um monte, minha cabeça fervia. E claramente eu não fazia. E aqui embaixo, deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte, que eu acho que tem uma coisa que é legal. It's possible to... Aí ele começa aqui, né? Dizendo que é possível chegar a uma conclusão definitiva que segue uma lógica em função da informação que foi colocada
pra gente, mas é um pouco difícil de enxergar. E aí ele fala aqui, né, que envolve um negócio que chama suppositional reasoning. E aí ele explica aqui, né, e aqui no final ele chega aqui. Então, we can conclude that Jane is not in Hastings. Falei, caramba, então tá bom. E aí ele fala que esse tipo de conclusão, né, de dedução indireta, é muito difícil para pessoas que não foram treinadas em lógica. Então, não se preocupe se você não acertou. Claramente eu não fui treinado em lógica mesmo. Então, eu não acertei. E aí ele fala aqui, né, que esse experimento aconteceu com pessoas que não tinham se graduado ainda. Apenas 9,5% das pessoas acertaram. 48%, né, disseram que era impossível dizer, eu estou nesse bolo aqui, né? Ou seja, eu estou na média. Ou seja, nesse tipo de situação, pode-se dizer que eu sou medíocre. Beleza? Aqui, né? Tô simplesmente aqui na minha média, fazendo o básico e tal. E ele fala aqui, né, que incrivelmente 42,5 pessoas deram a resposta A, que é obviamente o oposto da correta aí. E aí ele começa a explicar o porquê disso daqui, e aí a primeira coisa que aparece é falando sobre viés de confirmação. Então, alguma coisa foi escrita ali, né? Alguma coisa aconteceu que desperta em você, simplesmente você bate o olho e você fala assim, caramba, vai ser desse jeito. Aí ele traz aqui um outro experimento, né? Na mesma linha, né, dos autores que falam sobre raciocínio e tudo mais, chama-se The Watson Selection Test, que, enfim, né, se você conhece, massa, eu nunca tinha ouvido falar, e ele dá um problema muito parecido aqui, né? Ele fala que tem 4 cartas numa mesa, cada carta tem uma letra maiúscula aqui de um lado e tem um número do outro lado. Então ele fala aqui, né? Você tem aqui as cartas A, tá mostrando um lado da carta, né? A, D, 3 e 7. E aí ele fala assim, que a próxima afirmação the following statement applies to these 4 cards and may be true or false. Então a afirmação pode ser verdadeira ou falsa. Se tem A de um lado da carta, então tem 3 do outro lado da carta. E aí ele fala aqui que a tarefa é decidir quais cartas, e apenas quais cartas, são necessárias serem viradas para verificar se essa afirmação aqui é verdade. E aí a maioria das pessoas vira apenas a carta A e 3. Most people give the answer A alone or A and 3. E nenhuma delas é logicamente correta se você for parar para analisar o problema. E aí ele explica de novo aqui, né, por exemplo, que nesse caso aqui você tem a carta com o número 7, e se você virar o 7 e tiver o A, aí dá ruim, né? Porque tá escrito aqui, se tem A de um lado, então tem que ter 3 do outro lado. Então, a maioria das pessoas, como eu, inclusive, falou, beleza, então eu vou pegar o A e vou virar. Então, D eu descarto, porque não tem nada a ver com D, e eu vou pegar o 3 e virar, né? Porque se tem 3 de um lado, then there is aí, se tem 3 de um lado, não necessariamente o outro lado precisa ser A. Ele não fala aqui, né? Ele fala que se tem A de um lado, do outro lado tem 3. Então, nem era para virar o 3. Porque se tem 3 de um lado, do outro lado não precisa ser A. Mas, aqui, né? Se tem 7 de um lado, o outro lado não pode ser A. Porque se tem A de um lado, o outro lado é 7. E aí o outro lado é 3. E aí o texto descreve, né, que nesse experimento quase ninguém vira a carta com o lado 7. E aí entra numa discussão que ele chama aqui, ó, de The Matching Bias Effect. Então, ao invés de ser viés, e aí eles fazem mais um experimento, porque começa essa discussão que é, será que é viés de confirmação mesmo? Deixa eu testar. Aí eles criam um outro, deixa eu ver se é que eu acho aqui fácil. Eles criam um outro experimento, não sei se é esse daqui, if there is A on one side of the card, then there is not a tree on the other side. Eles criam outro experimento
para mostrar que não é de confirmação, que tem mais a ver com viés de você só ir para o caminho em função das variáveis que são mostradas para você. Por isso que chama matching bias. E aí aqui ele explica mais coisas, né? Mais outros tipos de situações e tudo mais. Fala aqui, né, da importância do contexto. Então, ele dá aqui um exemplo que é muito parecido com o anterior sobre bebida. Mas aqui tem uma explicação mais interessante e por aí vai. Depois ele dá outro exemplo sobre gasto de dinheiro. Justamente para mostrar que talvez o problema não seja familiaridade com o problema. Talvez o que faz você escolher errado não seja a falta ou você ter familiaridade com o problema. Talvez o que falte, o que aconteça é com mais contexto você consegue cobrir todas as possibilidades que você deveria no seu raciocínio. E esse texto me pegou, primeiro, porque eu caí no grupo médio, né? No grupo que você não quer cair, que é a média das pessoas que faz aquilo de maneira meio ruim, ou mais ou menos, ou parcialmente bom. Aí, e tem esse lance do matching bias, que me remete muito a quando a gente pega um problema em produção, ou mesmo problema em desenvolvimento, que chega ali, né, alguém reporta pra gente o problema, de vez em quando reportam de maneira... depende muito do grau de maturidade da sua empresa em reportar incidente, em identificar e reportar incidente para que ele seja resolvido. Então, empresa que é menos madura em relação a isso, e de vez em quando não tem tanto a ver com tamanho. Porque tem empresa que eu já vi que é gigante, que reporta problema. Basicamente assim, aconteceu um problema, vai lá descobrir. Então, é mais sobre o quão estruturada, né, a empresa tá, o quanto ela dá importância para essa área de incidente, ou como é que ela quer, de fato, né, acelerar o processo de resolução do incidente, por aí vai. Mas imagina isso. Você recebe as informações e você tem o seu viés de confirmação quando você recebe um report, você bate o olho nele e provavelmente automaticamente sua cabeça vai tentar dar match com situações que você já viveu, e dessas situações que você já viveu, você talvez queira já deduzir hipótese, descartando informações que foram importantes nesse report. Mas tem um outro lado também, que é o conjunto de informações que veio do report, de alguma maneira, te enviesa para o que você vai verificar dentro do seu software, né, e que vai influenciar, obviamente, nas hipóteses que você vai levantar, né? Quando você está querendo resolver o problema, você não tem já um conjunto de opções que te deram e você escolhe a opção certa para resolver. Chegou um problema, você vai tentar criar uma teoria para explicar aquele problema, e depois de criar essa teoria para explicar aquele problema, você vai tentar gerar hipóteses para tentar mostrar a sua teoria, né? Só para dar um exemplo de um fluxo meio padrão aqui. Só que a teoria que você vai criar na sua cabeça talvez seja influenciada pelas informações, pelas variáveis que você consegue extrair da informação do report que estão te passando. E uma coisa que eu gosto muito de continuar estudando e de buscar ter método para fazer as coisas é que quando você cai nesse tipo de leitura, que não necessariamente tem a ver especificamente sobre engenharia de software, essa leitura apareceu para mim porque ela está fazendo parte, né, do meu preparo para construir o treinamento de troubleshooting mais metódico dentro da jornada Dev Mais Eficiente. E é sempre um treinamento na jornada, é essa união de experiências pessoais, observação do mercado e também consumo de literatura, principalmente acadêmica, além de literatura de indústria, que aí dessa salada sai a nossa visão, as coisas que a gente testa e vai construindo a nossa visão até que isso vira um treinamento que a gente se sente confortável em compartilhar. E aí, essa leitura apareceu, eu comecei pesquisando mais, tentando entrar no detalhe de onde vem, né, as teorias, de onde vem a criação de teoria de dedução de raciocínio e tudo mais. Aí apareceu sobre viés, aí chegou para literatura na área de medicina, aí sobre esse lance de viés de confirmação e os tipos de vieses que podem ter, e eu caí nesse trechinho desse livro aí, beleza? E eu falei, caramba, matching bias. Eu tenho matching bias. E aí uma coisa que é legal de vez em quando a ignorância é uma bênção para vários assuntos. Aí talvez eu acho que ignorância é uma bênção. Mas obviamente que de vez em quando também, né, ignorância te atrasa.
e você ter, e agora eu tenho consciência de uma coisa que eu não tinha antes, que é, caramba, eu estou no grupo de pessoas que de alguma maneira, o jeito que a informação vem, como eu sou pouco treinado naquilo, o jeito que a informação vem me influencia para os caminhos que eu vou escolher para dar meus próximos passos ali. E agora eu tô com isso mais claro na minha cabeça, né? E aí, de vez em quando, esse tipo de informação, obviamente que alguém poderia ter me contado sobre isso, mas a maioria das pessoas simplesmente vai falar assim pra mim, ou pra você. Não, não, fica tranquilo. Você, como você precisa fazer, né? Exercita mais esse lado de resolução de problemas desse tipo, que você vai melhorar, eu sei que vai. Que esse é o fundamento, né? Se eu praticar muito alguma coisa, de vez em quando eu consigo chegar no que a teoria explica, sem necessariamente ler a teoria. Só que eu demoro muito mais de chegar lá. E quando você lê, de vez em quando já aparece. Então, minha vida inteira, eu tentei. Provavelmente eu devo ter caído em vários matching biases aí, vários. Vários desses eu percebi fazendo, né? Ali, caramba, não era isso. Oh, meu Deus do céu, eu olhei pro lugar errado e tudo mais. Eu caí em um esses dias, caramba, eu lembrei desse agora, né? Só pra falar rapidinho. Em tempo de desenvolvimento, deu um exception. O status que voltou no HTTP foi 400, então era um problema de validação. E como era um problema de validação, aí eu precisaria talvez estar mais embasado teoricamente para diferenciar. Mas como deu um problema de validação, eu acho que eu li parcialmente a mensagem da exception e tinha problema da bin validation, era bin validation, validação. 400, então tem algum problema no dado que eu estou enviando na requisição. Estou falhando em alguma coisa. Eu investi um número de minutos ali, olhando a minha classe em Java que representava a minha request. Mas eu olhei, né, e falei, caramba, não tô percebendo. Aí eu voltei para ler a exception de novo. E quando eu li, era um problema de validação, mas que tinha estourado lá na minha camada de domínio, porque lá também tinha a aplicação da bin validation. E aí o Spring MVC tem um handler automático, que se é exception de determinado tipo, ele mapeia para status 400. Só que na verdade, era mais um problema de domínio, era mais um bug do que necessariamente o problema do input da pessoa da aplicação cliente que mandou os dados, né? Então, alguma transformação minha no meio deu problema. E aí a informação chegou para mim como se fosse 400, mas não era 400, era 500. Se a informação fosse 500, eu não teria parado na classe de request, se o status fosse 500. Mas como foi 400, então, de novo, né? Eu vi 400 e de alguma maneira isso me influenciou. Aí eu acho que tem esse viés de confirmação, que todo 400 é isso, e não necessariamente é naquele contexto daquele framework e tudo mais. Então, eu caí naquilo, eu sei porque eu caí, porque eu acabei de te explicar, mas eu acho que se aparecesse de novo, eu não ia lembrar de maneira tão marcada que eu tinha caído nesse problema faz pouco tempo. E talvez eu caísse de novo no mesmo problema e demorasse o mesmo tempo para resolver. Mas agora, essa leitura, que não tem nada a ver com software, deixou mais marcado na minha cabeça de cuidado com seus vieses. E não é só viés de experiências passadas. Cuidado com você bater o olho na informação no meio de um report, no meio de uma mensagem de exception, e essa informação já você partir para um processo de dedução que não necessariamente é lógico. Beleza? Mas era isso. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje aqui nesse vídeo, né? Espero que de alguma maneira tenha sido útil. Eu vou deixar o link para o livro aqui na descrição, caso você queira ler também ou ler essa parte. Enfim, né? Tá pública essa parte, você pode ler, tá bom? Era isso, até a próxima. Tchau.